Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito da mente de Cristo, de como nós podemos viver exatamente semelhante em nossa forma de pensar, sentir e agir como Cristo. Nós aprendemos sobre as características da mente de Cristo e também entendemos que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, usando todas as coisas que nos acontecem para nos conformar, nos colocar na mesma forma de Jesus, restaurar em nós, então, essas características semelhantes à de Cristo. Hoje eu quero falar sobre as lealdades. Nós estamos falando, então, das coisas que nos impedem de ter de cultivar a mente de Cristo ou de alguma forma estar desenvolvido em nós estas características semelhantes de Cristo. E nós vamos falar então sobre as lealdades, como elas podem ser benéficas ou quando elas são escravizadoras em nossa vida. Geralmente, nós pensamos em lealdade como uma boa virtude, mas às vezes podemos estar defendendo uma falsa lealdade. Então, é importante a gente entender as lealdades. Jesus teve lealdades e ele foi leal, O alvo dele era ser leal ao Pai, ao propósito e ao chamado. E ele tinha essa lealdade nas palavras, nas ações, nas decisões que ele tomava. Jesus também protegeu lealmente os seus discípulos. Como nós devemos, então, ser semelhantes a Cristo, as nossas lealdades também devem ser semelhantes à de Cristo. Às vezes, a nossa lealdade pode ser falsa ou até mesmo desnecessária. Nossas lealdades, assim como os nossos desejos, devem ser puros diante do Senhor. Nossas lealdades, ainda que legítimas, elas devem ser sempre medidas segundo o valor espiritual que há nas atitudes ou nas virtudes de Cristo. A lealdade, como nós sabemos, ela é um princípio do reino de Deus. O significado, então, de lealdade é aquele que vai com você até o fim. Lealdade quer dizer isso, aquele que te acompanha, que é seu parceiro até o fim. É alguém com quem realmente você pode contar na sua vida toda. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Apocalipse 2:10, na verdade, declara para nós: ser fiel, ou seja, seja leal até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Este é o convite que Jesus tem a todos nós a respeito da lealdade. Ele declara: se nós formos fiéis a Deus e à obra de Cristo, se nós formos fiéis até a morte, nós receberemos então a coroa da vida. Este é a recompensa para aquele que guarda lealmente em sua mente e em seu coração a lealdade semelhante à de Cristo. Deus é leal, fiel, e ele busca os fiéis da terra para que estejam com ele. Isso está lá em Salmo 106, versículo 101, versículo 6. A lealdade, na verdade, é uma virtude que está faltando em nossos dias, porque os homens, como diz, dos últimos tempos seriam egoístas e amantes de si mesmo. Paulo, então, adverte sobre isso, Como seria que os homens seriam desleais. A lealdade é um princípio essencial para as nossas famílias, para a igreja, também para os nossos relacionamentos. Ser leal é permanecer juntos mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Hoje, por pouco, as pessoas acabam
né, o casamento, as sociedades, os relacionamentos por poucas coisas. Lealdade, na verdade, ele é um atributo de Deus. Então, os filhos de Deus também devem trabalhar a virtude da humildade, da lealdade. Ele age, né, Deus, ele age fielmente sempre em todas as coisas. O Salmo 130, versículo 7, ele fala a respeito disso, sobre o amor leal de Deus. Quer dizer, aquele amor que dura para sempre. Um amor leal que protege, que garante, né, que as promessas sejam cumpridas em nossa vida. Há uma promessa na palavra de Deus para a lealdade. Lá em Provérbios, capítulo 21 diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontrará vida, justiça e honra. Olha só. Quem segue a justiça e é leal encontrará a vida, a justiça e também a honra. A lealdade é uma das qualidades mais admiráveis que alguém pode ter. É um compromisso, na verdade, de se desprender de si mesmo pelo bem-estar do outro. Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses ou a sua própria vontade, mas também as dos outros. Ser leal, na verdade, é ser como Jesus, que mesmo sendo Deus, deixou a sua glória, humilhou-se por amor de nós, sendo fiel à missão que o Pai lhe deu, missão que ele cumpriu até a morte e morte de cruz. Então, o desejo de Deus é transformar as nossas lealdades, né, de dispersas, porque às vezes nós somos dispersos em nossa lealdade a Deus, a palavra de Deus, né? Deixamos de ser devotos a Deus e a sua palavra para seguir lealdades falsas. Todas as nossas lealdades, aquelas lealdades que desonram a Deus, né? Que não nos fazem honrar a Cristo, são desnecessárias em nossas vidas. Nós devemos ser leais a Deus, a Cristo, a sua palavra, em qualquer circunstância. O que nós temos visto hoje é um povo desleal, que viveu debaixo das promessas, que experimentou coisas maravilhosas de Deus e hoje estão abandonando. Por quê? Por falta de lealdade a Deus e a sua palavra. Estão duvidando, apostatando da fé, não por causa das circunstâncias ruins, mas porque realmente não tinham em seu coração a consciência de como Deus tem um amor leal e um cuidado leal por aqueles que são seus. Só os fiéis, diz a palavra de Deus, receberão a coroa da vida. Não devemos negociar valores eternos por nada terreno em nossas vidas. Devemos sempre nos mover em lealdade para com Deus e também com a sua palavra. Ser leal a Deus em qualquer circunstância é uma missão. Nossa assimilação de lealdade é cercada pelo Calvário, onde Jesus é o nosso vínculo, então, maior. Ele é o nosso modelo, né? Jesus nos capacita, né, a olharmos, então, para o seu pacto, para a aliança que ele fez por nós. Então, ele nos capacita a sermos leais também uns com os outros, como ele foi. E não negociarmos os valores eternos, não negociarmos e nem negarmos o nome do nosso Senhor quando estamos vivendo em circunstâncias adversas. Filipenses capítulo 3, versículos 18 a 21, nos dizem o seguinte: pois muitos andam entre nós, das quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição,
O Deus dele é o ventre e a glória deles está naquilo em que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele fala que algumas pessoas são inimigos da cruz e estão então deixando de serem leais, mas sim estão sendo leais ao seu próprio ventre, né, e aos seus desejos egoístas. Já 2 Coríntios 3, versículos de 1 a 6, nos falam também o seguinte: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos seus corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a palavra de Deus diz que mesmo que o mundo esteja confuso, nós devemos nos manter leais e fiéis a Deus, porque nós somos para Deus uma carta viva a respeito daquilo que Cristo tem feito em nossas vidas. Então, ser fiel até a morte e você receberá a coroa da vida. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.